Meus irmãos em Cristo Jesus, uma vez mais, aqui estamos para juntos meditarmos em mais uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Eudisse Paul e em nome dos meus pastores Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o nosso comportamento diante da aplicação da lei, definirá a nossa posição no reino dos céus. Antes que eu comece, quero pedir, se essa palavra tem falado ao seu coração, se inscreva neste canal, ative o sininho, dê um like, nos abençoe. Além disso, nós temos nosso blog pastoreudissepaul.blogspot.com.br. Lá nós temos, além dos vídeos, nós temos também esses sermãos que estão lá. Amém, queridos irmãos? Hoje nós vamos embasar Mateus capítulo 5, versículo 19, que diz: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, o próprio texto já traz uma explicação bem à altura, né? Aqui nós temos os mandamentos, que se refere no versículo 18. O versículo 18 diz: porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, nós vimos lá que é o iud, ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos o povo do reino. Não apenas cumprem a lei, mas obedecem à complementação. Na verdade, não se anulam nenhum mandamento da lei, nem mesmo um desses pequenos, que é o i, transliterado, mas que lá no hebraico é o yud, que é apenas um tracinho pequeno, que em cima parece um tio, mas na verdade é uma letra mesmo. Então, ser grande ou pequeno no reino dos céus, isso depende de guardarmos ou não, e isso vai nos definir a nossa postura, o nosso posicionamento lá, né? Então, nesses versículos, Cristo enfatizou o fato de que, se não guardarmos o menor dos mandamentos da lei, ou os anularmos, ou ignorarmos, ou ensinarmos a outros tais práticas, nos tornaremos os menores do reino dos céus. Uma grande frustração, né? Entenda que aqui não se diz perder, mas ser o menor. Compreenda isso. Nós falamos de reino, nós não falamos de salvação, tá bom, queridos irmãos? Quem sabe um dia nós vamos trazer uma aula bem à altura sobre isso. Esse é um assunto muito gostoso, mas ainda há uma difícil compreensão na maioria dos nossos irmãos. Então, lembre-se que nós falamos de reino, e aqui fala de ser o menor e não de perder, tá bom? Não se diz perder, mas ser o menor. A lei, a moralidade, a lei mosaica trata muito da moralidade, quer dizer, a qualidade, a característica do que é moral, do que se segue os princípios moral. De nenhuma outra pessoa é tão alta quanto os princípios ministrados pelo reino. A moralidade é simplesmente a expressão da vida. Desta forma, se você tem a vida mais alta, certamente terá a mais alta moralidade como uma expressão de vida. A parte A do versículo 19 do capítulo 5 de Mateus diz: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Que coisa, né? Que coisa. A palavra nos traz, então, dois pontos muito importantes para observarmos. Dois pontos que, dependendo do modo que nos postarmos, que nós nos comportarmos aqui, isso vai definir a nossa participação lá no reino dos céus.
Então, já fica então aqui a dica, né? Já fica a dica. Aqueles que ensinam e praticam, eles terão parte importante na estrutura do reino. Fica a dica. Opte em ensinar a palavra de Deus e vivê-la. Você terá parte na estrutura do reino. Isso é glorioso. Então, aquele, pois, que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, ele será penalizado grandemente. O texto fala de quem ensina. Quem são, então, esses falsos mestres? Porque aquele que ensina a pecar, aquele que ensina a errar, é falso, né? Então, é o falso mestre. Então, o texto estudado já nos diz, já nos fala muito sobre esse falso mestre. Qual é o falso mestre? É o que desrespeita um dos mandamentos, ou algum dos mandamentos, e mesmo que seja o menor, e é aquele que ensina os outros também a errar. Então, quem são eles? Eles adoram só de aparência. É o que diz Mateus capítulo 15 e versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, quando você vê esse perfil, você já sabe que esse mestre é falso. Ainda, esse falso mestre, ele se passa por mestre. Se passa por mestre, ou seja, uma farsa bem perfeita, né? Paulo, escrevendo a Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz: pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo. Então eles tendem a passar, não compreendam, mas a claridade, mas eles maqueiam e ficam bem convincentes, né, a ponto de alguém acreditar. Ainda, esses falsos mestres, eles são hipócritas. São hipócritas. Paulo, escrevendo lá, Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Eles já não se preocupam mais, eles já não escutam mais, eles já não se preocupam com prejuízo, porque a consciência deles é cauterizada, já não surte efeito. Ainda esses falsos mestres, eles terão até resultados, vão conquistar pessoas. É o que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, quando ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sendo coceira nos ouvidos. Então, eles terão, assim, alguma conquista. Mas esses falsos mestres, segundo Paulo, eles devem ser parados. Eles devem ser parados. Lá ele escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 11, ele diz: é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo essas casas inteiras, ensinando que não deve, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. A intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Cuidado, cuidado. É muito falso, até mesmo o verdadeiro se passar por falso, quando essas intenções começam a ser externadas. Ainda 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz, a parte B, ele diz: eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É uma realidade. Ainda, esses falsos mestres, eles são desconhecidos do Pai no céu. Eles são desconhecidos do Pai no céu. Isso é o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todos que ministram em nome do Senhor é verdadeiro. Nem todos. O falso mestre é desconhecido no céu pelo Pai. Também, o falso mestre, eles são desconhecidos da família do Pai. Isso é o que diz Mateus capítulo 12, versículo 50. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã. Então, aquele que
não faz a vontade do Pai, ele não tem nenhuma semelhança. Ele não tem nenhuma semelhança com o Pai. Aliás, aquele que fiz a vontade do Pai, ele é um desconhecido da família, né? E também o falso mestre, ele não tem nenhuma semelhança com o Pai. Lucas capítulo 6, versículo 47, quando ele diz: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o falso mestre, ele não se assemelha com o pai, não se assemelha com os da família, e ele é desconhecido por total. Então, o padrão para os que irão participar da estrutura do reino dos céus é imediato. O comportamento como cidadão, como entendedor, como observador, como ensinador, vivendo já imediato como uma autoridade digna, representativa do reino dos céus. Então é fácil de identificar. A parte B do versículo 19 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, como nós vemos o falso, agora nós temos o verdadeiro mestre, porque o verdadeiro mestre, ele pratica e ensina. Então ele ensina e pratica. É algo vivido do dia a dia. E ele ensina tanto com palavra como com comportamento. É o que nós vimos no versículo 24, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, esse verdadeiro mestre, ele deve ser membro da família de Deus. É o que diz Mateus capítulo 12, versículo 50. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial, esse é meu irmão, esse é minha irmã e esse é minha mãe. Então, o verdadeiro mestre, ele tem a chave para o conhecimento espiritual. É o que diz João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. E ela é de Deus, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Então, o verdadeiro mestre, ele tem a chave do conhecimento espiritual. O verdadeiro mestre, ele tem a bênção da comunhão divina. João capítulo 14, versículo 23, ele diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus, o verdadeiro mestre é conhecido. Ainda João, lá na carta, 1 João capítulo 2, versículo 17, a parte B diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda o verdadeiro mestre, queridos, ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2 diz: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada. Glória a Deus, viu? Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32 diz: tudo o que eu lhes ordeno a vocês devem observar, não acrescentem, nem diminuam nada. Ainda Provérbios capítulo 30, versículo 16 versículo 6 diz: não acrescentem nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. E fechando, Apocalipse capítulo 22, 19 diz: se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Glória a Deus. Ainda o verdadeiro mestre, ele vive e se comporta já na era presente as grandes verdades do reino. Ele se comporta já como embaixador, como cidadão dos céus. É aí que nós conhecemos o verdadeiro cidadão do céu, o verdadeiro mestre. Isso é o que diz Mateus capítulo 20, versículo 26. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quer ser grande? Então seja o servo. Quer ser grande? Seja o servo. Vai ensinar, vai ministrar a palavra de Deus, vai viver a palavra de Deus. Quer ser grande? Faça alguma coisa. Mateus capítulo 23, versículo 11 diz: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Está vendo aí?
Glória a Deus, glória a Deus. Faça a vontade de Deus, ensine a palavra de Deus, se comporte como já vivendo no reino, busque conhecer o reino, busque praticar o reino e você terá uma recompensa. Ainda o nosso comportamento definirá o futuro lá no reino. O nosso comportamento hoje definirá o nosso futuro lá no reino dos céus. Será chamado menor ou será chamado grande? É a palavra de Deus. A consequência de praticar e ensinar a consequência de praticar ou ensinar a desobediência a qualquer palavra de Deus é ser chamado menor no reino dos céus. Não diz que não vai estar lá, diz que será o menor. Esse negócio é muito sério, meus irmãos, é muito sério. Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso é muito profundo, queridos irmãos, porque todas as vezes que a gente que alguém tenta viver a lei mosaica, não vai conseguir. Não vai conseguir. As pessoas da época de Jesus, lá no capítulo 8, os mais velhos, os anciãos que estavam por apedrejar a mulher, Jesus falou assim: quem tinha pecado atira. Os primeiros a sair foram os anciãos. Ninguém cumpria, ninguém cumpre. Jesus cumpriu. Então agora, compra através de Jesus. Compra através de Jesus. Seja mais que vencedor em Cristo Jesus. É melhor. Então o nosso comportamento determina o status, nosso status no reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Veja que aqui está bem ou mal. O mal aqui não é com U, é com L, que vem de malignidade. Malignidade. Vamos estar diante de Deus. Vamos estar diante de Deus. E irão prestar conta o que se foi feito, bem ou mal, no corpo. E aí Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, ele diz: é o esplendor do sol, essa versão King James, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. O nosso comportamento aqui determinará o nosso futuro lá. O fato de Jesus não se referir à perda da salvação é claro, pois embora os infratores sejam chamados menores, ainda estarão no reino dos céus. Ainda estarão no reino dos céus. Aqui Jesus menciona os dois aspectos de fazer e ensinar. Os cidadãos do reino devem apoiar todas as partes da lei de Deus, tanto na vida como nos ensinamentos. Lembre-se que para herdar o reino, para entrar no reino, nós devemos praticar os princípios, os complementos, que são ainda muito, muito, muito mais elevados. Glória a Deus. E aí, a estrutura do novo reino é muito mais exigente. Muito, muito mais exigente. Meus irmãos, se os vídeos dessas aulas têm falado ao seu coração, se inscreva. Dê um like, ative o sininho para você ser avisado e juntos nós seremos muito abençoados. Amém, queridos irmãos? Se Jesus nos voltar, nos permitir, já vamos gravar a nossa próxima aula, ok? Deus abençoe, um grande abraço, aquele abraço.